Olá a todos, eu sou o professor residente Matheus Nunes e agora estaremos respondendo questões da OBMEP de 2012, especificamente a fase 2 do nível 3. Primeira questão. Uma empresa fabrica painéis luminosos retangulares divididos em quadrados de 1 metro de lado. No centro de cada quadrado é colocada uma lâmpada vermelha e nos vértices de cada quadrado são colocadas lâmpadas azuis. A figura ao lado mostra um painel de 2 por 3 metros que tem 6 lâmpadas vermelhas e 12 azuis, das quais 10 estão na borda. Letra A. Quantas lâmpadas vermelhas há em um painel de 5 metros por 8 metros? O valor da área de cada painel é igual ao total de lâmpadas vermelhas que o mesmo usa. Logo, em um painel de 5 metros por 8 metros, eu tenho que 5, quando multiplicado por 8, é igual a 40. Ou seja, eu vou ter 40 painéis que terão 40 lâmpadas vermelhas. Item B. Quantas lâmpadas azuis há em um painel de 5 metros por 8 metros? Eu observo que um painel de 5 por 8 metros contém 6 linhas horizontais e 9 linhas na verticais, que formam entre si 6 que multiplica 9, 54 interseções. De acordo com o enunciado, em cada uma dessas intersecções é colocada uma lâmpada azul. Logo, há 54 lâmpadas azuis. Item C. Quantas lâmpadas estão na borda do painel no qual foram colocadas 72 lâmpadas vermelhas e 90 azuis? A área do painel é igual a 72, porque o total de lâmpadas vermelhas corresponde ao número de painéis. Assim, é possível dimensionar o painel sendo um dos seguintes casos, em metros. 1 que multiplica por 72, ou seja, uma fileira que contém 72 painéis. 2 de 36, 3 painéis de 3 por 24, 4 por 18, 6 por 12 e 8 por 9. A mesma argumentação usada no item B mostra que 8 que multiplica 9 corresponde a um painel que tem um total de 90 lâmpadas, pois 90 é igual a 8 mais 1 que multiplica 9 mais 1, ou seja, 9 vezes 10. Como o número de lâmpadas azuis que há na borda coincide com o valor do perímetro do painel, temos então que há 2 vezes 8 mais 9, que é igual a 34 lâmpadas azuis na borda do painel. Segunda questão. Uma contaminação em um tabuleiro 5x5, formada por quadrados de 1 cm de lado, propaga-se em estágios de acordo com as seguintes regras. Primeira regra. Quando quadrados contaminados, indicados em cinza, permanecem contaminados no estágio seguinte. Um quadrado não contaminado, indicado em branco, torna-se contaminado no estágio seguinte quando tem pelo menos 2 lados comuns com quadrados contaminados. Caso contrário, permanece não contaminado. A contaminação acaba quando não é possível contaminar novos quadrados. A letra A. Complete a figura ao lado, desenhando o terceiro e último estágio da contaminação nos respectivos tabuleiros. Observe que o perímetro da contaminação de um estágio é a medida do contorno da área contaminada. Por exemplo, o perímetro da contaminação do primeiro e do segundo estágio da contaminação ilustrada são respectivamente 24 e 20 centímetros, como mostra as linhas destacadas no item ou na figura do item A, ou seja, essas duas figuras aqui. Então, bora lá responder o primeiro item, o item A. A figura 1, essa figura aqui,
indica com o número 3 os quadrados contaminados no terceiro estágio e apresenta o resultado da contaminação final desse estágio. Ou seja, no terceiro estágio, a contaminação estará como está apresentado aqui. Aí, já essa figura 2, ela indica os quadrados contaminados em cada estágio subsequente e mostra o resultado final da contaminação. No quarto estágio, esses quadrados que são listados com o número 4 serão contaminados. No quinto estágio, os que tem o número 5 serão contaminados. E no sexto, que vai ser o último estágio, o quadrado que está com o 6 vai ser contaminado. Ou seja, o resultado final dessa contaminação é igual a essa segunda parte aqui da figura 2. Escreva o perímetro da contaminação do terceiro e do último estágio da contaminação do item A. O perímetro da contaminação do terceiro e do último estágio, que está destacado aqui na figura 3, são ambos iguais a 18, que correspondem a 8 na horizontal e 10 na vertical. Aí observe o seguinte, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na horizontal e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na vertical. E a mesma coisa acontece nessa segunda parte da figura. Eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, 4 em cima e 4 embaixo é igual a 8 na vertical. E na horizontal eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5 é igual a 10 na vertical. Letra D. Explique por que o perímetro da contaminação nunca aumenta de um estágio para o estágio seguinte. Ao se apresentar um quadradinho da contaminação, cada lado exposto, ou seja, não em contato com outros quadrados, faz o perímetro da contaminação aumentar de uma unidade, enquanto cada lado em contato com o perímetro faz o perímetro diminuir em uma unidade. Portanto, a variação do perímetro da contaminação é igual à diferença entre o número de lados expostos e o número de lados em contato. Como o quadrado deve ter pelo menos 2 lados em contato com outros quadrados para ser contaminado, esta diferença é sempre menor ou igual a zero. A tabela abaixo mostra os 3 casos possíveis, ou os 3 casos possíveis. Ó, primeiro aqui, ó, com 2 lados contaminados, eu vou ter 2 lados expostos e a variação do perímetro vai ser zero. Com 3 lados em contato e um lado exposto, a variação do perímetro vai ser menos 2. Com 4 lados em contato e 0 lados expostos, a variação vai ser de menos 4. Letra E. Explique por que não é possível contaminar todo o tabuleiro a partir do estágio com menos de 5 quadrados contaminados. Quando todos os quadrados estão contaminados, o perímetro de contaminação é igual a 4 vezes 5, ou seja, 20. Por outro lado, o perímetro de contaminação com n quadrados é no máximo igual a 4 que multiplica n, que ocorre quando n quadrados não tem lados em comum. Como o perímetro da contaminação nunca aumenta, para que esta contaminação seja capaz de contaminar todo o tabuleiro, é necessário que 4n seja no mínimo igual a 20, ou seja, n deve ser no mínimo igual a 5. Quinta questão. Juca quer pintar os algarismos do número 2013 como na figura abaixo, de modo que cada região pintada com uma das cores branca, cinza ou preta e que as regiões vizinhas tenham cores diferentes. Ou seja, se ele pintar essa parte aqui do 2 de uma cor, essas outras duas partes terão que ser de cores diferentes. Observe que Juca pinta o algarismo de número 2 de 3 vezes 2
vezes duas maneiras diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode pintar o algarismo 1? O algarismo 1 possui duas seções, a seção A e a seção B. Para pintar A, há três possibilidades, branco, cinza e preto. Já para pintar B, eu vou ter somente duas opções, porque uma das opções foi utilizada para pintar A. Logo, pelo princípio da multiplicação, o algarismo 1 pode ser pintado de 3 vezes duas maneiras, que é igual a 6 maneiras distintas. Ou seja, para pintar o número 1, que tem duas secções, eu tenho 6 maneiras distintas. Letra B. De quantas maneiras diferentes Juca pode pintar o algarismo 3? Iniciamos observando que há 3 opções para pintar A. Ou seja, posso utilizar qualquer uma das 3 cores para pintar A. Depois que eu pinto A, há 2 possibilidades para pintar B. Depois que eu pinto B, eu terei somente uma possibilidade para pintar C. Quando eu for pintar D, eu vou ter 2 possibilidades. Ou seja, eu vou poder utilizar a cor que eu utilizei em A ou a cor que eu utilizei em C. E a mesma coisa com E, a seção E. Eu vou ter 2 possibilidades para pintar ela também, que é o que eu utilizo, a cor que eu utilizei em A ou a cor que eu utilizei em B. Assim, pelo princípio da multiplicação, nós temos 3, que é a quantidade de possibilidades para A, vezes 2, que é a quantidade de possibilidades para B, vezes 1, que é a quantidade de possibilidades para C, vezes 2, que é a quantidade de possibilidades para D, vezes 2, que é a quantidade de possibilidades para E, que ao todo dá 24 possibilidades. Ou seja, eu vou ter 24 maneiras distintas de pintar o algarismo 3. A letra C. De quantas maneiras diferentes Juca pode pintar o algarismo 0? Para o algarismo 0, nós vamos discutir 2 casos. As cores A e B coincidem. Nesse caso, há 3 opções de cores para A e B, e restam 2 opções de cores para C e 2 para D. Assim, pelo princípio da multiplicação, o algarismo 0 pode ter 3 vezes 2 vezes 2, que é igual a 12 maneiras distintas. Aí, no segundo caso, as cores de A e B são diferentes. Nesse caso, eu tenho 3 opções para pintar A, e para cada uma dessas, há 2 opções para pintar B, restando apenas uma opção para pintar C e também D. Assim, pelo princípio multiplicativo, o algarismo 0 pode ser pintado de 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, 6 maneiras diferentes. Segue que o princípio aditivo, que o algarismo 0 pode ser pintado de 12, que é o que a gente obtém no caso A, mais 6, que é o que a gente obtém no caso B, no segundo caso, que vai ser igual a 18 maneiras distintas. Ou seja, eu posso pintar 0 de 18 maneiras distintas. Letra D. Escreva de uma expressão numérica que permita calcular de quantas maneiras Juca pode pintar o algarismo 2013. Para pintar o algarismo 2, 0, 1 e 3, o 2 pode ser pintado de 3 vezes 2 vezes 2, que é igual a 12 maneiras diferentes. E o número de maneiras de pintar os demais algarismos já foi calculado nos itens anteriores. Assim, pelo princípio multiplicativo, há 12 maneiras para pintar o número 2, vezes 18 maneiras para pintar o algarismo 0, vezes 6 maneiras para pintar o algarismo 1, vezes 24 maneiras para pintar o algarismo 3. Assim, eu tenho 31.104 maneiras distintas de pintar o algarismo 2013. Quarta questão. Na figura abaixo, as retas R,
e S são paralelas. O segmento AB é perpendicular a estas retas. E o ponto P, nesse segmento aqui, é tal que AP, ou seja, esse segmento aqui AP, é igual a 2 e BP é igual a 1. O ponto X pertence à reta R e a medida do segmento BX, ou seja, desse segmento até esse, é indicado por X. O ponto Y pertence à reta R e o triângulo XPY é retângulo em P. Item A. Explique por que os triângulos PAY e XBP são semelhantes. Do enunciado, nós temos que, primeiramente, PAY, ou seja, o ângulo A em relação a PY, e XBP, o ângulo B em relação a X e a P, é igual a 90 graus. Além disso, temos que o ângulo P em relação a B e a X mais 90 graus, mais o ângulo P em relação a e Y, é igual a 180 graus. O que nos dá o seguinte: APY é igual a 90 graus menos BPX, considerando isso aqui. Por outro lado, no triângulo XBP, os ângulos BPX e BXP são complementares e nós temos que BXP é igual a 90 graus menos BPX. Aí, considerando o tópico 2 e o tópico 3, nós temos o tópico 4, onde diz que APY é igual a BXP. Aí, finalmente, quando a gente considera o primeiro tópico e o quarto tópico, nós temos a semelhança de triângulos. Logo, os triângulos PAY e XBP são semelhantes. B. Calcule a área do triângulo XPY em função de x. Seja AY, o segmento AY igual a x, a semelhança dos triângulos PAY e XBP nos dá que, primeiramente, y dividido para 1 é igual a 2 dividido para x. Aí, decompondo o trapézio AYXB nos triângulos XPY, PAY e XBP, nós temos a área de XPY, que é igual à área de AYXB, menos a área de XBP, menos a área de PAY. E usando esse primeiro fato aqui, nós temos que a área de AYXB é igual a x mais y sobre 2, que multiplica 3, que é igual a x mais x sobre 2. X dividido para 2 sobre 2, que multiplica 3, que é igual a tx sobre 2 mais 3 sobre x. A área de XBP é igual a x, que multiplica 1 sobre 2, logo é x sobre 2. E a área de PAY é igual a y, que multiplica 2 sobre 2, que é igual a 2x. Substituindo essas expressões em 2 aqui, nós temos que a área de XPY é igual à área de AYXB, que como a gente viu aqui é tx sobre 2 mais tx, aí menos a área de XBP, que é y sobre 2. Isso tudo vai ser igual a x mais 1 sobre x. Letra C. Para quais valores de x a área do triângulo XPY é igual a 5 sobre 7? Primeiro a gente deve resolver a seguinte equação. X mais 1 sobre x é igual a 5 sobre 7. Isso quer dizer que 2x ao quadrado menos 5x mais 2 é igual a 0. E quando a gente resolve essa equação de segundo grau, nós temos que
seu x' é igual a 5 menos raiz de 24 menos 4 que multiplica 2 que multiplica 2. Isso tudo dividido para 4, que no final vai ser igual a 1 meio. E x, duas linhas, que é igual a 5 mais a raiz de 24 menos 4 que multiplica 2, Isso tudo dividido para 4, que no final vai ser igual a 2. Logo, os valores de x Letra D. Determine o valor de x para o qual a área do triângulo XPY é mínima e calcule o valor dessa área. Queremos encontrar o menor valor possível de A, tal que a equação x mais 1 sobre x seja igual a A e tenha a solução positiva x. Essa equação é a mesma x² menos ax mais 1, que é igual a 0. E tem duas soluções. A primeira, considerando x1, eu tenho que a mais a² menos 4, isso tudo sobre 2, e x2, que é igual a menos raiz de a² menos 4, dividido para 2 também. Aí, sempre que delta a² menos 4 for maior ou igual a 0, nesse caso, essa solução será sempre positiva, pois 0 é menor ou igual a raiz de a² menos 4, que é menor que a para qualquer a maior que 0. O menor valor de a que satisfaz a condição delta maior ou igual a 0 é a igual a 2. Nesse caso, delta é igual a 0 e a única solução da equação é x igual a 1. Logo, XPY assume seu valor mínimo quando x é igual a 1. Quando XPY é igual a 2, observamos que esse é um caso em que os triângulos PAY e XBP são isósceles. Quinta questão. Em uma caixa há bolas amarelas numeradas de 1 a 9. E em uma segunda caixa há 9 bolas brancas, também numeradas de 1 a 9. Todas as bolas são idênticas, exceto por sua cor e seu número. Uma bola amarela é sorteada e colocada na segunda caixa, e em seguida a bola é sorteada na segunda caixa. Item A. Qual é a probabilidade de uma bola sorteada na segunda caixa seja amarela? A gente considera o seguinte: ao se sortear uma bola na segunda caixa, há 10 bolas idênticas. Por que 10 bolas idênticas? Porque no primeiro sorteio que eu fiz na primeira caixa, eu tirei uma bola amarela e passei para a segunda caixa. Logo, a segunda caixa, que inicialmente tinha 9 bolas brancas, vai ter uma amarela e 9 brancas. Assim, a probabilidade de que a bola retirada seja amarela é de 1 em 10. Por que 10? Como eu disse anteriormente, eu tirei uma bola da primeira caixa no primeiro sorteio e coloquei ela na segunda caixa para realizar o segundo sorteio. Então, para finalizar, só relembrando que a probabilidade de que a bola amarela seja retirada é de 1 em 10. Item B. Qual é a probabilidade de que as duas bolas sorteadas tenham o mesmo número? A gente considera, ao se sortear uma bola na segunda caixa, que há duas bolas com o mesmo número da primeira bola sorteada, uma amarela e uma branca. A probabilidade de que uma delas seja a segunda bola sorteada é de 2 em 10 ou 1 em 5. Item C. Qual é a probabilidade de que a bola sorteada da segunda caixa tenha o número 1? As bolas de 1 a 9 figuram em igual quantidade em ambas as caixas. Logo, depois de passado uma bola da primeira para a segunda caixa, todos os números continuam tendo a mesma chance de ser sorteada. Portanto, a probabilidade de que a segunda bola seja a bola de número 1
é de 1 para 9. Sexta questão. Uma pista de ciclismo é formada por duas circunferências tangentes. O comprimento da maior é 4.000 metros e o da menor é 2.000 metros. Os pontos marcados dividem cada circunferência em 4 arcos iguais. Dois ciclistas percorrem esse circuito com velocidade constante, no sentido da seta, e trocam de circunferência ao passar pelo ponto A. Cada um deles percorre a circunferência menor em 8 minutos. Antes de resolvermos os itens dessas questões, primeiramente faremos algumas observações gerais. Como os ciclistas percorrem a pista com velocidade constante e gastam o mesmo tempo para percorrer a circunferência menor, a gente pode concluir que eles se deslocam à mesma velocidade. Consequentemente, se eles partem de pontos distintos, eles podem se encontrar apenas quando passam pelo ponto A, chegando de circunferências distintas. Para facilitar a nossa descrição, nós colocaremos 4 pontos na circunferência maior, indicados pelas letras P, Q, R e S. Como na figura, de modo que a distância entre quaisquer dois pontos é sempre a mesma, que é igual a 500 metros, que é 1/8 de volta à circunferência maior. Vamos chamar de módulo o percurso entre dois desses pontos quaisquer. Então, a pista é formada por 12 módulos. Como a gente pode observar aqui, o módulo, os pontos AP, PB, BQ, QC, CR, RD, DS e SA. E os pontos AG, GF e FE, e é A. Aí voltando para cá. Então, a pista vai ser formada por 12 módulos e como os ciclistas gastam 8 minutos para percorrer a circunferência maior, eles gastam 2 minutos para percorrer um módulo e 24 minutos para dar uma volta completa na pista. Item A. Suponha que os ciclistas partam ao mesmo tempo dos dois pontos B e D. Quanto tempo após a partida eles se encontrarão pela primeira vez? O ciclista parte do ponto B, chegará pela primeira vez ao ponto A após percorrer 6 módulos, portanto, após 12 minutos da sua partida. O percurso percorrido por ele é denotado pela sequência B, Q, C, R, D, S e até ele chegar em A, como está indicado. Indicando os pontos pelos quais o ciclista parte, passa e chega. Por outro lado, o ciclista que parte do ponto D chega em A pela primeira vez após percorrer 2 módulos, ou seja, 4 minutos. Quando troca de circunferência e chega pela segunda vez em A, depois de dar uma volta completa na circunferência menor, totalizando 12 minutos para a sua partida. O seu percurso será de DO. O seu percurso é passando pelos pontos D, S, A, E, F, G e A. Logo, os ciclistas se encontram pela primeira vez em A após 12 minutos do momento em que partiram. Item C. Dizemos que a distância D entre os ciclistas é o comprimento de menor caminho entre eles ao longo da pista, independentemente do sentido do percurso. Por exemplo, se os ciclistas estão no ponto G e D, a distância entre eles é de 1.500 metros, correspondendo aos arcos GA e AD. Suponha que os ciclistas partam ao mesmo tempo dos pontos G e D e esboce um gráfico da distância entre os ciclistas em função do tempo até que eles retornem para seus pontos de partida. Considerando
as circunferências ABC, CDA e AEF e FGA, a gente observa que o sentido do percurso e lembrando que os ciclistas se deslocam com a mesma velocidade constante, que a gente vai chamar de V, podemos fazer a seguinte tabela, que descreve o comportamento da distância entre os ciclistas dependendo das semicircunferências nas quais se encontram. Bom, se os dois estão na mesma circunferência, a distância entre eles é constante. Se um está na parte ABC da circunferência e o outro está em FGA, continua sendo constante. Se um está em CDA e o outro está em AEF, continua sendo constante. Se um está em ABC e o outro está em AEF, a distância entre eles aumenta. E se um está em CDA e o outro está em FGA, a distância entre eles diminui. Então, no caso em que se encontram nas semicircunferências ABC e AEF, eles se afastam com velocidade constante 2v. Como a distância é uma função linear de tempo, a gente supõe que a velocidade é constante. O gráfico da distância entre eles em função do tempo, nesse caso, também é linear. O mesmo vale se eles se encontram nas semicircunferências CDA e FGA, pois, nesse caso, eles se aproximam com velocidade constante 2v. Assim, o gráfico é formado por segmentos de reta, como vemos ao lado. Para facilitar a leitura do gráfico, em cada tempo da constante, indicamos abaixo do eixo horizontal o ponto de distância onde se encontram cada um dos ciclistas, como a gente pode observar aqui.